estamos de volta. E já é a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo, porque nas outras duas tentativas eu acabei falando um pouco demais e eu dei informações que eu achei que ficou muita informação, e aí eu decidi não colocar o vídeo no ar por motivos óbvios, que é, assim, para pessoas sensíveis, né, não ia ficar muito bom, porque afinal, o livro que a gente vai conversar hoje é Mindhunter. Sim. Então, assim, nos vídeos passados, né, as tentativas passadas que eu fiz, acabou que eu empolguei no assunto e aí eu descrevi alguns detalhes dos crimes de alguns assassinos aqui. E aí, na hora que eu fui ver, assim, né, o vídeo e tal, na hora que eu fui editar, aí eu achei que era muita informação. Aí eu decidi não colocar. Então eu vou tentar, pela terceira vez, vou tentar o meu máximo não dar essas informações, porque, como eu falei, assim, tem pessoas que, né, não merecem essas informações, esses detalhes. Até porque, de novo, já fica aqui meu aviso, né, de novo, não é um livro adequado para pessoas sensíveis. Que, inclusive, a minha irmã, esse livro é da minha irmã. E eu não sei por que ela comprou, não. Porque ela é uma pessoa sensível a essas informações. Mas enfim. E para complementar essa leitura que eu fiz, eu utilizei este livro aqui, da Dark Side, que eu usei ele também para ler aquele Menina Má, da Dark Side também, que já tem vídeo aqui no canal. Inclusive, este livro aqui merece um segundo aviso, porque ele é milhões de vezes mais gráfico do que este daqui. Enquanto que a gente só vai passar por alguns detalhes de crimes e cenas de crimes aqui a gente vai ter a descrição completa de como que as pessoas foram assassinadas e afins, né, tipo os métodos e tal. Este aqui vai, assim, porque esse livro aqui é especificamente sobre serial killers, então, assim, você vai ter detalhes aqui, obviamente, né? Afinal, é sobre detalhes esse livro. Este aqui, não necessariamente. Apesar de que tem informações aqui que pode ser demais para algumas pessoas, então já fiquem avisados. Se você não tem muita certeza se você é ou não posso fazer nada sobre isso. Enfim, não sei. Enfim, como vocês podem ter reparado, né, eu fiz poucas marcações nos livros, nos dois, né, mas é um assunto que muito me interessa. Então é o seguinte, quando eu fiquei sabendo que a Netflix ia fazer, né, uma série desse tipo, eu já assisti a série e eu vou tentar não falar da série, porque são mídias diferentes, então é claro e óbvio que houve adaptações, não necessariamente boas ou ruins, né? Afinal são mídias diferentes, são públicos diferentes, então acaba que uma coisa ou outra tem que mudar, sim, e eu acho que não cabe aqui pra falar sobre isso. Mas muita coisa que eu pude reparar, ela seguiu bem. A Netflix obedeceu muito bem ao livro. Então eu vou tentar falar só sobre o livro em si. Então o livro é o seguinte, a gente vai ter a história sobre o primeiro caçador de serial killers americano, que é o John Douglas, né? Esse livro é meio que autobiográfico. Só que o seguinte, é um pouco, eu acho que é tipo assim, um título meio pra atrair compradores, sabe? Porque não é o primeiro caçador de serial killer, assim,
Porque já existia, na verdade, uma unidade de análise comportamental no FBI, quando o John Douglas entrou no FBI, que inclusive era o Ressler, ele participava. O Bob Ressler participava. E assim, só que na época que ele entrou, quem comandava o FBI era o Hoover, que para quem gosta dessas histórias, assim, vale a pena pesquisar sobre a época do Hoover no FBI, que é bem interessante. Que tem filme e série sobre isso. E que também não cabe aqui eu falar sobre isso, porque senão o vídeo vai ficar 10 horas. É bem interessante a época dele, assim. E ele, o Hoover, ele não dava muita liberdade para a psicologia em geral. Então essa área de pesquisa, essa área comportamental dentro do FBI, ela não era muito valorizada, mas tinha sim essa unidade dentro do FBI. Só que ela era, tipo, azar. Tinha lá, mas ninguém dava valor a isso. O que o Hoover queria era números, era estatística, era resultado, era prisões, basicamente. Então, uma área de estudo realmente não fazia muito sentido ter. Só que o que acontece? Aqui no livro a gente vai ver todo um trabalho do John Douglas em cima dessa área de psicologia. A gente vai ver que desde pequeno ele sempre demonstrou um interesse muito grande por essa área da psicologia, por tentar entender o que se passava na cabeça das pessoas quando elas agiam de determinada maneira, quando elas faziam determinada coisa. Ele sempre procurou entender o porquê daquilo. Então, assim, desde pequeno, não necessariamente só quando ele chegou no FBI, mas desde sempre, em todas as áreas assim que ele trabalhou, nas mais variadas áreas que ele, sabe, assim, com as mais variadas pessoas que ele se relacionou ao longo da vida, ele tentou entender o que estava acontecendo ao seu redor. Até que, de fato, ele, por circunstâncias da vida, ele caiu no FBI. E aí ele teve a oportunidade de estudar psicologia, né? Ele foi se descobrindo ali. É claro que ele teve a ajuda ali de alguns agentes que indicaram, né, esse caminho para ele da psicologia. E aí ele teve essa oportunidade de, através do FBI, cursar ter um curso superior, e aí ele escolheu a psicologia. E aí a gente vai ver aqui, inclusive, alguns termos que não necessariamente foram cunhados pelo John Douglas, mas que foram propagados pelo John Douglas e pelo Ressler, como, por exemplo, o uso do termo serial killers. Aqui nesse livro, logo aqui no começo, a gente fala, tem essa coisa dos serial killers, né, do termo serial killers, mas assim, já se reconhecia que existiam sim assassinos que matavam em série, mas o termo em si foi cunhado por eles. Então, eu até entendo o porquê do primeiro caçador de serial killers americano. Então, assim, o John Douglas e principalmente o Ressler, eles ficaram conhecidos por mudar toda essa unidade de pesquisa comportamental dentro do FBI. Por isso que eles são reconhecidos dessa maneira. Inclusive aqui no final aqui do livro está falando que ele foi o fundador, o John Douglas, né, no caso, foi o fundador e chefe da unidade de apoio investigativo do FBI, criada em 1980. Ali ajudou a desenvolver e estabelecer a prática de análise de perfis para a resolução dos casos mais assustadores envolvendo serial killers nos Estados Unidos. Ele é autor de diversos livros sobre a mente de assassinos e sobre os procedimentos de análise de perfis de criminosos. Douglas se aposentou após 25 anos de serviços prestados ao FBI, deixando como legado uma prática consagrada de investigação. Então, assim, realmente, ao longo aqui desse livro, a gente vai ver que ele trabalhou com grandes nomes, eu não sei se é um termo muito certo para designar essas pessoas, mas grandes serial killers da época ali da década de 70, mais ou menos, como o Kemper, que mostra na série, né, aquele cara grandalhão, assim,
que foi inclusive a primeira pessoa com quem ele começou a conduzir as entrevistas, foi com o Kemper, inclusive foi com quem ele desenvolveu uma relação, não diria de amizade, mas uma relação de troca de favores. Não que assim, não que ele, como agente do FBI, deu alguma coisa para ele. Mas o Kemper como um objeto de estudo, também não posso objetificar a pessoa, né? Mas assim, o Kemper, a nossa primeira reação com um assassino em série é justamente objetificar, né, não como uma pessoa, não enxergar como uma pessoa, mas tipo, achar que é um monstro, né, uma coisa assim, uma coisa. E é muito louco, porque o John Douglas, ele conseguiu enxergar através... É muito louco a mente humana, né? Mas assim, ele conseguiu sentar diante dessas pessoas, das mais perigosas dos Estados Unidos, considerado ele na época, conseguiu enxergar através dessas pessoas, conseguiu conversar com essas pessoas, conseguiu montar documentos, assim, conseguiu fazer uma análise dessas pessoas, conseguiu montar técnicas de interrogatório, né, dessas pessoas, conseguiu enxergar através dessas pessoas, através de problemas psicológicos ou não, e mudou completamente o manual psicológico, assim, que inclusive fala aqui no livro sobre isso, assim, que era utilizado lá no sistema judiciário dos Estados Unidos. E ele, sabe assim, ele destrinchou tudo isso, então as pessoas eram vistas como... não sei, eu não consigo nem expressar direito, assim, com o gênio que esse cara... Pra mim, o John Douglas é um gênio. Sério, assim. E só uma dica, assim, porque a série... como que eu vou explicar? Tem pessoas que gostaram, assim, pessoas que... no fede nem cheira, sabe? Assim, enfim. Pessoas que amaram e pessoas que odiaram. Porque as pessoas criaram uma certa expectativa em cima da série, achando que ia ser uma coisa cheia de ação, que ia mostrar cenas do crime e tal, porque não tiveram contato com o livro primeiro, até porque o livro foi lançado há anos atrás, assim que o cara aposentou, né, e ali no final da década de 80, então o livro é bem antigo, e só agora que ele chegou aqui no Brasil, né, só agora que chegou pra gente. O livro é todo voltado para os diálogos que ele teve com esses prisioneiros. Então, assim, é um livro autobiográfico, então, assim, é um livro parado, por dizer assim. E a série foi inspirada nesses diálogos. Então, a gente não vai ter as cenas dos crimes, a gente não vai ter, assim, as investigações. Não é uma série tipo CSI, não é uma série tipo Criminal Minds, não é uma Lei e Ordem, não é isso. Então, as pessoas que estão acostumadas com essas séries vão ficar, sim, decepcionadas com Mindhunter, que é, como eu falei, voltada para o lado psicológico dos diálogos que ele teve com os prisioneiros, com os assassinos. Então, né, não vai ter essas ações, assim, você não vai entrar em contato com as cenas do crime, com o que de fato aconteceu. Até porque eu acho que seria de uma forma um tanto quanto um pouco meio que sem tato da Netflix de explorar isso, porque são casos reais. O Kemper é um cara real. Até o fato, o John Douglas, por exemplo, ele chegou a entrevistar, né, ter esse contato com o Charles Manson, que até pouco tempo atrás estava vivo ainda. E o caso dele é um pouco complicado, porque ele não matou ninguém, e até o dia que ele morreu, ele falou que ele não mandou ninguém matar ninguém. Então, assim, o caso dele é muito complicado. E você explorar isso numa série de ficção, por mais que seja baseado em fatos reais, é complicado. E isso ia envolver uma série de fatores ali. É complicado. Então, assim, o fato de
de mexer também com outros fatores. Eu acredito que agora nessa segunda temporada eles vão mostrar o caso do Wayne Williams, que é um outro assassino em série que o John Douglas trabalhou no caso. O assassino do Green River. Então, assim, são casos complicados. Então, eu acho que, por mais que existam tantas séries aí que exploram esses assuntos, são casos fictícios. Então, você, né, até o Criminal Minds, ele usa vários casos reais para tipo assim, para montar os casos fictícios. Então, assim, às vezes usam até mesmo os casos reais para dar exemplos. Mas mesmo assim, sabe, eu acho que você colocar os casos reais, sabe assim, eu acho um pouco complicado. É aquilo que eu falei do caso, assim, de pessoas, sabe, sei lá. Até porque Netflix hoje tá tão, assim, na moda, só todo mundo assiste, vou assistir Netflix. Sei lá. E eles fizeram tanta propaganda em cima dessa série, eles venderam tanto essa série, que eu acho que ia dar um pouco de confusão. É a mesma coisa que eu acho que eles exploraram o caso daquela série, das fitas lá da menina, gente, eu esqueci o nome, o 13 Reasons Why. Eu acho que daria umas controvérsias no mesmo nível, assim, vai ver, não pode ver, porque tá explícito demais, não tá, enfim, eu acho que, não sei, porque querendo ou não, gente, é complicado, assim. Eu, por mais assim, eu gosto desse assunto, eu gosto da psicologia criminal, eu gosto muito disso, mas depois que você lê esse livro, e depois que você vê do que a pessoa é capaz de fazer, igual, por exemplo, o Albert Fish, que é um... Você fica assim, a pessoa é capaz de fazer isso? Porque ele não fazia isso só com terceiros, com pessoas desconhecidas. Ele fazia com ele mesmo. Você fica bem assim. E eu tô tentando não dar detalhes. É muito difícil. Mas enfim, voltando para a história. Foco na história. Como eu falei, o livro ele é autobiográfico. Então a gente vai ter... Ele não... Como é que eu vou explicar? Até um certo momento, até eu acho que mais ou menos a página 100, 120, ele é linear, né? A gente vai ter, assim, ele passando pelo exército, né, americano, até ele chegar ali no FBI. Assim que ele entra no FBI, a gente vai ter momentos ali que acontece determinada coisa ali no FBI, que aí ele volta no tempo pra ele justificar o que aconteceu, entendeu? Tipo, alguma lembrança assim. Então, não tem mais, assim, é um livro autobiográfico. Então, a gente vai ter alguns momentos em que ele vai falar, a gente vai perceber em que ele... o peso do trabalho dele. Porque ele vai falar, eu não sei se é exatamente com essas palavras, mas que pra você entender a obra, você tem que entender o artista. E sim, ele usa essas palavras para descrever serial killers. Então, para você entender né, a cena do crime, você tem que entender o assassino. E para piorar a situação, você ainda tem que se colocar no lugar da vítima. Então, quanto mais você entende a dor, quanto mais você entende o que a vítima passou naquele momento, mais você se conecta com o que se passou ali naquela cena. Então, tipo assim, não é um trabalho para qualquer pessoa. Não é um trabalho que qualquer pessoa possa exercer.
Eu sempre brinco aqui, né, tipo, principalmente nos vídeos da Agatha Christie, né, que a gente sempre acha que, né, eu falo, né, que nós com tantos anos assistindo Criminal Minds, tantos anos assistindo Lei e Order, eu sempre acho que eu vou descobrir quem é o assassino, mas eu sempre erro e tal, né? E eu gosto muito desse assunto, né, da psicologia criminal, como eu já falei e tal, mas é meio punk, assim, sabe? É punk o negócio. Não sei se eu teria... Não sei. É uma coisa que eu já considerei muito na minha vida em fazer, em trabalhar com criminologia. Mas eu não sei se eu teria estômago para isso. De verdade. Até porque você meio que não escolhe a cena que você trabalha, né? Se você pelo menos pudesse escolher. Porque igual ele falou que teve um momento ali, né, quando ele tem 2 filhas, aí ele até então não tinha trabalhado com cenas que envolviam crianças. E aí teve um determinado momento em que ele pegou casos com crianças, com meninas da idade da filha dele, mais velha. E aí aquilo chega uma hora que não tem como, por mais profissional que você seja, por, tipo assim, tantos anos de experiência que você tenha, não tem como, sabe, assim, você, não é nem levar pro lado pessoal, mas não tem como você não enxergar, por exemplo, a sua filha ali, sabe? Não tem como você não enxergar, por exemplo, um parente seu que se encaixa perfeitamente com o tipo da vítima. Ou, sabe, assim, ele fala isso, sabe? Que não tem como você, dependendo da situação, você distanciar. Que tem casos que são tão... que te pegam de um jeito tão forte que não tem como você separar as coisas. E aí que você tem que ser forte o bastante pra saber realmente qual que é o seu limite. Sabe? Saber se você tem condições de continuar trabalhando naquilo de uma forma profissional ou se você tem que sair. Se você tem que passar aquele caso para um outro agente ou sabe, tipo assim, ó, não tem condições de continuar e sair mesmo, porque aí realmente é antiprofissional, né? E aí ele fala, ele tem uma passagem aqui que eu inclusive até coloquei no Instagram, que fala, né, que nós todos somos vulneráveis. E a partir do momento que outras pessoas descobrem essa vulnerabilidade, não tem como. E acabou, assim. Então, todos somos vulneráveis, todos nós temos uma pedra. E aí, pra quem lê esse livro, inclusive tem essa passagem da pedra na série, é muito bacana. A forma como ele explora essa pedra é muito bacana. Então, assim, a forma que ele compreende a psicologia, a forma que o John Douglas entende a psicologia e ele aplica essa psicologia nos criminosos, nem todos os criminosos que ele estudou são assassinos em série. É claro que assim, os casos mais famosos são de, né, serial killers, mas até porque foi uma época em que, muito estranhamente, apareceram vários casos de assassinos em série nos Estados Unidos. Foi ali, década de 60, 70 e 80, apareceram vários casos assim. Inclusive até por causa da cobertura da mídia, né? Então, assim, é muito louco, gente. Eu fico até meio perdida, assim, em que falar, porque eu juro que eu tô tentando não dar detalhe de nada. Porque realmente tem umas coisas muito pesadas. Muito pesadas. E outra coisa, assim, só pra comentar. Tem só um caso que aparece aqui, mas assim, aparece só por cima, que é o caso do BTK, que não tem neste livro aqui. Todos os outros casos mencionados ou detalhados
aqui neste livro aparece aqui. Todos os outros. O caso do Kemper aparece aqui. Quer ver? Eu até anotei aqui no meu livro. No meu caderno. Temos, ó. O assassino do Green River. Temos o caso dos assassinatos de Michigan. Temos do Edward Gein, do Kemper, né, que eu falei. Tem o do Manson. Tem o do Jerry Brudos, do Shawcross, do Berkowitz, que é o do Son of Sam, que aparece quase em todos os episódios de Criminal Minds. O do BTK, que eu falei que não aparece neste daqui. Tem o eu não sei falar esse nome, é B. Taker e Norris. Do Peter Sutcliffe, do Wayne Williams, que eu falei. Do Estrangulador da Meia Calça, Carlton Gary. Robert Hansen aparece também. O Bundy aparece também. E aí tem outras coisas que valem a pena mencionar aqui também, que eu não vou entrar em detalhes porque são detalhes técnicos, e aí eu vou deixar para vocês ficarem curiosos, mas que são, tipo assim, neste livro ele menciona e ele explica muito rapidamente o que é, e nesse livro aqui eles são explicados assim com mais profundidade, eles são explicados assim mais detalhadamente. Que são o que? Cadê? Perdi. Cadê? Perdi mesmo. Não, mentira. A questão de... uma coisa... calma, por ordem. A questão da diferença de assinatura e do modus operandi, que é muito importante essa diferença para o entendimento. Ele fala aqui, mas aqui aparece mais detalhadamente. Falar a questão do John Douglas e do Ressler, da invenção do termo serial killers. A questão da tríade homicida. É homicida? Não sei se é assim que fala. Mas aqui fala, explica direitinho o que é. Quer ver? Eu vou ler aqui que é mais fácil. Aqui, ó. Aí aqui é o capítulo 2. Quem são eles? 10 traços característicos dos serial killers, os sinais de perigo, o quão inteligentes eles são, a questão de homens e mulheres, por que tem mais serial killers homens do que mulheres, a questão que alguns criminosos falaram que eu tenho um cromossomo Y a mais, então eu sou mais violento. Eles utilizaram disso. A questão de... a diferença, né, entre perversão, sadismo, dominação, fetichismo, travestismo, vampirismo, canibalismo, necrofilia, pedofilia, gerontofilismo, questão de danos cerebrais, abuso infantil, ódio da mãe, a semente do mal, genes ruins, adoção, fantasia, enfim. Fatores desencadeantes, área de caça, presa, alvos da ocasião, armadilhas, assinatura, ritual e modus operandi, os métodos, provocações, escalada, tortura, troféus, eliminação, os perfis criminais, a captura, como que funciona, inocente por alegação de insanidade criminal, enfim. Então esse livro ele é mais completo nesse sentido, porque ele realmente explora todos esses fatores. Então ele é, como eu falei, ele é muito mais gráfico do que este, enquanto que esse aqui é a biografia única e exclusiva do John Douglas. Mostra o desenvolvimento dele dentro do FBI, dentro da unidade comportamental psicológico, né, dentro da psicologia, e como que ele atualizou a análise, o modo, como que ele atualizou, na verdade, o modo de enxergar e o modo de lidar com assassinos em série ali na década de 70, década de 80 nos Estados Unidos. E que inclusive mudou a forma da mídia de lidar com esses serial killers, que inclusive é exemplo hoje
Eu acho que o maior exemplo, na verdade, o exemplo melhor, na verdade, que a gente tem hoje é a série Criminal Minds, que é uma unidade do FBI, a BAU, que explora essa questão. Mas, fica só a dica aqui, eu acho que o vídeo já está com 3 horas de duração. O exemplo melhor que eu tenho de justamente ele se colocar na posição de analista é a série Hannibal, que é o Will Graham, quando ele vai fazer a análise das cenas do crime. E que ele é sério, assim, é bizarro. Quando ele entra na cena do crime, ele consegue destrinchar toda a cena, até mesmo assim, a própria filmografia, assim, que nem sei se é assim que é a palavra que usa pra fazer isso. A videografia, nem sei, foda-se. O jeito que é filmada a cena, sabe? Como que destrincha a cena do crime e ele entende tudo o que acontece ali, cada passo, o que foi feito, assim, cada coisa. É a melhor forma de descrever este livro. É essa a parte em que o Will Graham chega na cena de Hannibal. É esse livro. É o trabalho de John Douglas. Então, assim, pra quem não ficou muito feliz com a série de Mindhunter, eu sugiro o livro, de verdade. Porque é 1000 vezes melhor. O livro é sempre melhor. Então fica aqui a série de Mindhunter. E quem, assim, ainda gosta mais ainda do assunto, este livro. Porque é bom. Só não recomendo ler à noite antes de dormir, porque pode causar pesadelos. Sim, eu tive um pouco. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.